Oi, minha gente. Com certeza, vocês em algum momento da vida de vocês já tiveram contato com alguma história em quadrinhos, não já? A história em quadrinhos é um tipo de arte que mistura texto e imagem. O surgimento desse tipo de arte se perde no tempo, ou seja, não tem uma data em que a gente pode dizer assim, foi esse período que surgiu a primeira história em quadrinhos. Mas o que a gente sabe é que essa é uma arte mais antiga do que parece. Olhe, na pré-história, os homens das cavernas, eles já pintavam nas paredes cenas do seu cotidiano, cenas do seu dia a dia, por meio de imagens. Esse também pode ser considerado um tipo de história em quadrinhos. Eles usavam somente imagens para contar a história. No Egito Antigo e na Grécia Antiga, era comum na parede de casas, templos e também de prédios públicos e praças terem diversas histórias do cotidiano das pessoas, da vida em sociedade, com temáticas religiosas e políticas, que eram contadas somente por meio de imagens. Na Idade Média, o cristianismo usou a técnica de contar a história por meio de imagens para evangelizar as pessoas, para pregar, para contar a doutrina de Cristo por meio de imagens. Nesse período, a maioria das pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Então, uma das melhores formas para elas serem evangelizadas eram por meio das imagens. Por meio das imagens, elas ficavam conhecendo a história de Cristo, de profetas e de santos. Mas também, nesse período, era comum ter histórias com temáticas políticas e sociais por meio somente de imagem. Agora, a história em quadrinho, tal como a gente conhece hoje, que são esses desenhos dentro de um pequeno quadro, que tem aquele balãozinho de fala, que indica a fala da personagem, surgiu no século XIX, mais precisamente no final do século XIX, e foi criada por um americano. No Brasil, um dos artistas mais famosos de história em quadrinhos é o Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. Com certeza vocês já ouviram falar na Mônica, né? Quem nunca ouviu falar da Mônica, do Cascão, da Cebolinha, enfim, esses personagens eu adoro e tem vários filminhos dele no YouTube e, enfim, em diversos canais por aí. Agora, toda história em quadrinho, são chamadas de gibis. Gibis é o nome que se dá para todas as histórias em quadrinhos, independente da temática e independente da nacionalidade. Para criar uma história em quadrinhos, vocês só precisam pensar nas personagens e num texto. Ou então, se você já tiver um texto, uma história pronta, você pode transformar esse texto ou essa história pronta em história em quadrinho. É só colocar ela organizada dentro de um quadro e colocar o texto dentro do balãozinho de fala e fazer o desenho das personagens. A história em quadrinho é uma ótima forma para a gente se comunicar e se expressar, e muitas das vezes para a gente falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, para a gente expressar nossas emoções, nosso ponto de vista em relação ao mundo. E nesse momento que a gente está vivendo, se tem algo que nos faz pensar e refletir e querer botar para fora tudo o que a gente está sentindo, uma das maiores ferramentas para isso é a arte. E a história de quadrinhos é uma grande opção para isso.